Você quer saber se sua mãe é narcisista? Você suspeita que sua mãe tem o transtorno de personalidade narcisista? Então fica nesse vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Olá! Hoje, gente, eu vou trazer aí, tá? Algumas características sobre a mãe narcisista, né? Sobre o perfil de mães narcisistas, tá? Mas antes de qualquer coisa, né, é preciso a gente entender que o primordial aqui não é o diagnóstico. Ah, minha mãe tem ou não tem o transtorno de personalidade. O importante é a gente entender se uma relação, mesmo entre mãe e filho, entre pais e filhos, está sendo abusivo, eu preciso impor limites. Eu preciso apontar o que tem me incomodado para mudar esse ciclo, né? Não é porque é família que eu posso permitir que ajam de maneira abusiva comigo. Então, o principal objetivo aqui é você entender. Tá sendo uma relação tóxica? Então, quais os recursos eu encontro para lidar com isso? Quais as minhas ferramentas para quebrar esse ciclo, se for possível? Lembrando que a gente não muda ninguém. Então, o que eu posso fazer para curar as minhas possíveis feridas internas, tá? Porque eu digo possíveis. Se houver aí a questão do narcisismo patológico na família, você terá essas feridas. E aí você precisa entender como que você lida com isso, né? Então, você precisa entender que você é um ser individual. Por que isso? Porque a mãe, gente, narcisista, ela te vê como uma extensão dela, tá? E aí você precisa entender que sim, você é um ser individual e que você precisa se posicionar e que você precisa dizer não e que você precisa se acolher quando você entende que não, eu não recebi o amor ou a validação que eu devia dos meus pais, né? Então é todo um processo, tá? O foco aqui não é o diagnóstico, até porque, gente, se você voltar a alguns vídeos, tem um vídeo que eu falo sobre alguns itens, algumas características para que a gente dê o rótulo, né, o diagnóstico de um transtorno de personalidade, tá? Então a gente segue o DSM e o DSM diz o quê? Que o transtorno de personalidade narcisista só pode ser diagnosticado quando se tem 5 ou mais dos itens que ele descreve lá como sendo características dessa personalidade, tá? Então, se você quer saber quais são esses itens, eu sugiro que você volte aí a alguns vídeos no canal e eu listo eles, né? E eu falo sobre eles, certo? Aqui a gente vai entender algumas das características que essa mãe mais pode apresentar, caso ela tenha traços fortes, né? Traços aí já num nível elevado de narcisismo. Certo? Dito isso, vamos então aí às características. Bom, primeiro, as mães narcisistas, elas tendem a se comportar em ambientes aí que tenham várias pessoas observando de uma maneira completamente diferente de como ela trata os filhos, o esposo em casa. Então, fora é aquela pessoa atenciosa, caridosa, que ouve as pessoas, né? Claro que é tudo aparência, né? Mas a mãe narcisista, né? Para as pessoas é vista como uma mãe sensacional, uma mãe que cuida do seu lar. Só que dentro de casa não é bem isso que a gente vê, né? Então é aquela mãe que sempre tá criando confronto entre os irmãos, que sempre coloca o pai aí numa posição não seria abaixo, né? Mas que sempre coloca o pai aí como uma figura menor, desprezível, né? Então é aquela mãe que causa discussões, que é agressiva, psicológica, às vezes fisicamente, né? Então é aquela pessoa que causa um tumulto em casa. A gente chega até a duvidar se é a mesma pessoa, porque fora é sensacional, trata as pessoas com educação, com equilíbrio, só que dentro não, né? Então os filhos tendem a falar, gente, não é a mesma criatura, não é a mesma pessoa. Então
um dos fatores, a mãe narcisista, ela é abusiva, gente, né? Porque isso é um abuso, né? Se ela abusa psicológica, fisicamente, financeiramente, é um abuso, né? Então a gente precisa, eu acredito que tirar um pouco dessa visão, porque a gente vê a sociedade, né? Que a sociedade vê mãe como mãe é sagrada, mãe é mãe, né? Você não pode ir contra ao que sua mãe diz, afinal ela é mãe. Só que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, porque a mãe com um transtorno de personalidade, né, tem algo aí que vai ser difícil do filho conseguir lidar. Então a gente precisa tirar isso do mãe é mãe. Não, gente, mãe antes de ser mãe foi mulher, é uma pessoa, é um ser humano e tendo, né, as características como uma mãe materna, uma mãe maternal, uma mãe que se responsabiliza e que cuida do filho, também é passível de erro, né? Então a gente precisa tirar isso de que quando a pessoa tem filho, uau, ela se transforma em um ser sagrado. Não, ela tem ali suas fragilidades, suas dificuldades também para lidar. E tem mães, né? Então tem mulheres que são mães e que são sim abusivas e que fazem sim mal aos seus filhos, né? A gente entra até num conflito aí religioso, no sentido de honrar pai e mãe, mas a gente vai falar sobre isso também, né? A gente precisa entender o significado da palavra, entender o que é honrar pai e mãe, porque filhos de mães narcisistas, de pais narcisistas, né, tem essa dificuldade, porque a gente fala sobre algumas formas de lidar, e tem uma das formas que a gente fala sobre o contato zero, né? E aí vem aquela sensação de culpa, mas é minha mãe, independente do que faça, né? Tá escrito que a gente precisa honrar. Então a gente precisa entender isso, entender ao pé da letra. O que será que é honrar pai e mãe? Né, para que a gente saia dessa sensação de que, tá, honrar pai e mãe é eu permanecer sendo abusado, sendo agredido, sendo explorado, né? E não é bem assim. Mas isso é um tema para outro vídeo, né? Então, uma primeira característica de uma mãe narcisista é isso, ela é abusiva. Fora de casa, ela é um doce, um anjo de pessoa, e dentro causa aquele tumulto, tá? Segundo, e aí vem o quê? Que elas são manipuladoras, né, gente? Então, ela comete todo esse abuso que a gente falou, psicológico, físico, emocional, né? Mas, mesmo assim, precisa que você esteja ali obedecendo e cumprindo com o que ela quer, né? Se você bate de frente com ela, é como se ela precisasse olhar para si, reconhecer toda a sua dificuldade, reconhecer todos os seus erros, e ela não é preparada para isso, ela não foi feita, digamos assim, para isso, né? E aí ela o quê? Começa a manipular, né, a situação. Ela te manipula ao extremo para que você se sinta culpado, para que você se sinta o louco ou a louca da história, né? Então, é muito comum a gente ouvir queixa assim: gente, eu acho que eu sou louca, né? Eu devo estar louca. É tudo uma manipulação, é como se ela fizesse uma lavagem cerebral pra que você saia como errado e ela não. Afinal, ela não consegue olhar para os erros dela, tá? E nunca vai conseguir. Então, o segundo é que ela é uma pessoa manipuladora, ela manipula todas as situações. Mais uma característica, tá, gente? São pessoas donas da verdade. Então, a verdade absoluta é dela. Se ela fala que aquela bolinha é vermelha e você chega, não, mãe, aquela bolinha é azul, uau, acabou o mundo pra ela. Como você tá me questionando? Eu sou mais experiente, eu sei das coisas, né? E você vem me questionar. Então, assim, apenas a versão dela tem completa coerência, mesmo sendo incoerente. Você tá vendo que aquela situação é incabível, não tem como, não adianta questioná-la, tá? É até um serviço em vão. Você vai se estressar tentando fazê-la se convencer de alguma verdade sua, mas que ela não está nem aí pra ouvir, tá? Porque ela já internalizou, não. Eu sei de tudo, eu sei de todos e a minha verdade é incondicional, tá bom? Então, mais uma aí das características dela. Quarta característica. A mãe narcisista, gente, algumas, né, dependendo aí, vai depender muito dos traços, enfim, elas
tem aquela inveja da filha, né? Então são aquelas mães que vão copiar o estilo da filha, né? Que às vezes a filha compra um vestido novo e nem usou. Quando vai ver, a mãe tá vestida com vestido, às vezes nem serve. Todos esses temas foram baseados no livro Filhas de Mães Narcisistas, tá? Eu vou deixar a referência aqui, é da Michelle Engelke, eu acredito que se pronuncie assim o sobrenome dela. E tem um estudo de caso nesse livro que é bem interessante, né? Então, uma filha comprou um vestido que fica sensacional nela, ela se sente bonita nesse vestido e todos a elogiam, né? A mãe vem e começa a criticar o vestido dela, né? Ai, ficaria melhor em mim. Gente, olha só, ela pega o vestido, coloca, só que a filha é um pouco mais alta, né? Então esse vestido fica longo demais, né? Ela usa a roupa da filha e ela vai lá e corta a barra, né? Porque, não, vou adequar a mim. Olha só, tem mais uma característica, né, invasiva, né? Não respeita a individualidade, a separação do outro. Cada um tem a sua vida. Enfim. Então, você percebe? Ela inveja a filha. Tem mães, né, que às vezes roubam o marido da filha, né? Então a filha vem, apresenta o namorado, quando vai ver a mãe tá com o namorado, né? Elas têm essa inveja da filha. Enfim. E o quinto e último, tá, gente? Eu vou separar esse vídeo, tá? Vai ter a parte 2, então acompanhe aí, ative as notificações pra você saber quando a parte 2 vai ser liberada, porque são várias características, né, que podem determinar ou que podem fazer você refletir. Caramba, minha mãe tem grande parte dessas atitudes que ela tá falando, né? Então, uma quinta e última pra gente encerrar o vídeo e não ficar muito longo, e aí é narcisista, seja mãe, seja pai, e todos, né? Todas essas características se refletem muito no perfil do transtorno de personalidade, que são figuras aí que não têm empatia alguma. Então eles não estão nem aí para o que você sente ou deixa de sentir. Eles não têm preocupação com as suas necessidades, se você está sofrendo bem, se não está bem, se você está feliz, às vezes incomoda, mas não é porque é empático. Nossa, minha filha ou meu filho está feliz, eu vou compartilhar da felicidade com eles. Não, é para que de alguma forma ela faça algo aí, cause alguma discussão para fazer você se sentir mal. Né? Então ela não se preocupa com o que você sente, né? É comum a gente ver em relatos de filhos e filhas de mães narcisistas, né? Que, poxa, eu comento algo com ela, eu falo sobre o meu sofrimento e ela não está nem aí. E aí eu dou mais um resumo de um estudo de caso que também está nesse livro que eu citei, onde a filha termina uma relação e ela está super triste com isso, né? Ela não esperava o término. E a mãe, que antes era rabugenta, resmungona, de mal com a vida, quando sabe sobre o término e vê a filha em sofrimento, uau! Muda a cantarola pela casa, pula a saltita, é outra pessoa, né? Elas até decidem ir pra praia e tal. E lá, essa menina conhece outras pessoas e se abre, fala, eu vou resgatar aí a minha alegria. E diante dessa mudança, gente, ela relata que a mãe volta a ficar rabugenta, resmungona, reclamando de tudo e de todos, né? Então você consegue perceber como que ela tá melhor do que eu, né? Quando a filha tava em sofrimento, ela não era nem um pouco empática, ela não estava nem um pouco disponível emocionalmente para ouvir, para acolher aquela filha, né? Falava que era, para de frescura, para de vitimização, né? E quando se inverteu aí, né, já mudou a história, já voltou a ser quem era. Então, é bem difícil, né, gente? É bem difícil se relacionar com alguém do transtorno de personalidade narcisista. É bem difícil para os filhos. Então, gente, a gente precisa compreender a dinâmica do transtorno, compreender e entender se isso acontece comigo ou não. Mas eu deixo aqui, né, o apontamento. Tomaram consciência? Entenderam que sim, pode ser que tenha isso na minha família? Então agora eu foco na minha cura. Né? O conhecimento, ele te traz a possibilidade de mudar. Então eu tomei conhecimento de que eu tenho uma família tóxica, de que eu tenho uma mãe ou de que eu tenho um pai narcisista. Então, peraí,
eu devo ter feridas que precisam ser cicatrizadas. E aí, a partir disso, gente, passe a focar na sua cura, tá? Eu vou trazer alguns vídeos com esse foco também. E é isso, até a parte 2. Tchau, tchau!